Agora sim. Boa tarde a todos, aqueles presentes, aqueles que estão nos vendo via internet. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles presentes que estão aqui, né? E aqueles que estão nos vendo via internet em pensamento. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho, que é a nossa casa que nos acolhe sempre com tanto amor, tanto carinho, com fraternidade, e é o nosso recôndito, refúgio de paz, de tranquilidade, de harmonia, de bem-estar. E nós vamos iniciando falando um pouquinho dos nossos trabalhos espirituais, esses que vocês conhecem, né? Estão aqui presentes às quartas-feiras, às 14 horas, e o plantão espiritual começa às 13h30. Temos também trabalhos na segunda-feira, na terça-feira, na quinta-feira, e é tudo, né? Às 20h15, e o plantão espiritual também, nesses dias, inicia-se meia hora antes. Nos domingos também, né? Nós temos os trabalhos aos sábados, às 16h30, e domingo também, a partir das 9h30, também nós temos evangelização infantil. Temos nosso trabalho aqui de assistência às famílias carentes, com distribuição de cestas básicas, que vocês conhecem, e que é uma grande oportunidade do nosso trabalho, de demonstrar a nossa fraternidade, o nosso amor, atendendo essas pessoas carentes. E estamos abertos aqui a receber donativos que não é para casa, são para essas pessoas. E vocês diretamente estão fazendo esse trabalho por nós. Então, nesse momento, nós vamos nos aquietando, nós vamos cerrando os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai, o Criador, pela oportunidade ímpar de estarmos aqui, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos em contato com os ensinamentos do Mestre Jesus, nosso Cristo, que trouxe e traz os exemplos através dos seus ensinamentos e através da sua própria participação em vida. Agradecendo também aos mentores da casa pela oportunidade de aqui estarmos, aos espíritos protetores, espíritos amigos, agradecendo a corrente médica que sempre se faz presente nos nossos trabalhos espirituais e que já, no momento que aqui adentramos a casa, começa a agir. E se formos merecedores e vamos nos empenhar para sermos, nós receberemos a ajuda necessária, toda a ajuda que aqui viemos buscar. Vamos sentindo o abraço fraterno desses amigos da espiritualidade, vamos sentindo esses fluidos que vêm do alto, nos envolvendo, e muita paz, e muita harmonia, nos trazendo um bem-estar indescritível, que é aquele bem-estar que só Jesus pode nos proporcionar. E assim, queridos companheiros, já irmanados em Jesus, já harmonizados com a espiritualidade superior, já preparados que estamos para receber os ensinamentos do Mestre, nós vamos abrindo os nossos olhos e prestando muita atenção na palestra que o nosso companheiro Roberto vai fazer, cujo tema é Façamos Nossa Luz, do livro Caminho, Verdade e Vida. É um tema bastante pertinente, né, que nós temos que realmente fazer a nossa luz e o nosso caminho. O nosso companheiro Roberto vai fazer a palestra e com certeza será sempre com muito sucesso. Boa tarde a todos. Estejamos sempre na paz de Deus. Como o Zé Roberto já nos adiantou aqui, o tema é Façamos a Nossa Luz. E ele está no livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Antes de entrarmos aqui no tema, na lição, onde Emmanuel nos dá uma visão mais clara a respeito do capítulo 5, versículo 16 do Evangelho de Mateus, onde consta o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O que nós poderíamos entender, na verdade, o que é essa luz? A luz é um símbolo milenar do desenvolvimento espiritual. Desenvolvimento este que está dentro de nós uma busca interior de cada um de nós buscarmos a felicidade. E como é que nós podemos buscar essa felicidade? Essa felicidade é uma busca incessante de todo o ser humano. Quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados um espírito, que está lá no livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Mas ignorantes no bom sentido de que, na primeira criação, nós viemos vazios, sem muito conhecimento. Nós viemos com a inteligência, com o princípio inteligente que nos foi dado. Porque sem isso, se nós não tivéssemos a inteligência, como é que nós poderíamos usar o nosso livre-arbítrio na nossa caminhada terrena, nesse nosso desenvolvimento espiritual, se nós não tivéssemos a inteligência? Exatamente. E o princípio inteligente, quer dizer, um princípio, um começo, não é uma inteligência completa, porque isso nós vamos desenvolvendo ao longo das nossas encarnações. Essa inteligência é que nos faculta a conhecer, a aprender, a compreender as coisas. Mas para isso, a convivência, os bons sentimentos, mas para isso o que precisamos todos nós? Precisamos um dos outros. Sem isso seria impossível a nossa evolução. É dentro do lar, é dentro do trabalho, é na sociedade como um todo, é que nós conseguimos exercitar tudo isso e desenvolvermos essa luz em cada um de nós. Na verdade, nós somos como um diamante bruto no começo de nossa existência. A nossa luz, ela está dentro do diamante. E são as encarnações, e toda essa vivência que nós precisamos uns com os outros, é que nós vamos aparando essas arastas, essa coisa rústica que está grudada naquele diamante, naquela pedra preciosa, nessa semente divina que somos nós, uma criação de Deus, nessa centelha divina. É que com isso, com esse exercício, é que se vai tirando essas aparas, é que vai se moldando cada um a sua compreensão, o seu modo de ver, essa sua evolução. Então nós precisamos uns dos outros, incessantemente. E são essas pessoas mais próximas de nós é que realmente, muitas vezes, nos dão trabalho. Elas não nos são colocadas ao nosso lado por um acaso. Nós necessitamos delas. Não é, às vezes, elas que necessitam muito de nós. Nós é que necessitamos delas para nos exercitarmos o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, colocarmos em prática aquilo tudo que estamos aprendendo no decorrer da nossa jornada terrena. É isso que Emmanuel, na lição, ele tenta nos esclarecer. E ele começa da seguinte forma: ante a glória dos mundos evoluídos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na costa planetária é limitado o círculo de ação. Por que esse estreito campo?
Porque nós dependemos de um corpo físico que é limitado. O corpo, quando ele está fora da carne, da matéria, ele se encontra liberto. Então ele tem uma visão muito mais ampla de tudo. Ele pode alçar velocidades em que estar num lado, estar no outro. Nós não, nós estamos limitados ao campo que nós estamos. Então, limitado às pessoas que nos rodeiam. Então, nós estamos nesse círculo de ação. É o círculo que nós trabalhamos. É as nossas ferramentas, é a nossa oficina de trabalho. É o corpo físico e o lugar onde nós nos encontramos. Ele continua dizendo: se o problema, no entanto, fosse apenas de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. Veja bem, isso que ele nos fala é importante. A casa pequena e humilde. Quantas vezes nós pensamos que progredir na vida, evoluir, é nós termos uma mansão, um apartamento de luxo, um carro de luxo, uma roupa bonita da grife. E ele fala que a casa pequena e humilde, iluminada de sol, é paraíso de felicidade. Muitas vezes, os bens materiais, e muitos bens materiais, acabam nos escravizando de tudo isso. E para a gente tomar conta de tudo isso, a gente acaba perdendo muito tempo. Acabamos nos esquecendo de nós mesmos, do próximo, porque nós estamos só nos dedicando à vida material. Ele continua: a angústia de nosso plano procede da sombra, a escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições, pessoas, nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Essas guerras que, por exemplo, existem no mundo, que a gente todo dia tem notícias. As organizações criminosas, a corrupção espalhada por todo lado. Isso tudo é ignorância, é fruto da maldade, que nele fala, da insensatez, de quem perdeu a razão, de quem não tem bom senso. Porque se todo mundo usasse o bom senso, a razão, tirasse a maldade do coração e a ignorância, a felicidade, ela fluiria muito melhor para todos. Aí sim, estaria naquela máxima: amai-vos uns aos outros e o próximo como a si mesmo. Aí nós enxergaríamos o próximo como um irmão, não como um adversário nosso. Ele continua: em meio da grande noite, é necessário acendermos a nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidades pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Nós não temos que ter medo, nem receio nenhuma de pedir socorro a qualquer que seja. Como ele fala aqui, os mensageiros divinos. Como nos ajuda o Evangelho no lar, e como nós temos receitado o Evangelho no lar, nas casas espíritas, para todos nós. O Evangelho no lar, que acende essa luz, que faz resplandecer essa luz nos corações, porque nos instrui com a leitura, nos traz os benfeitores espirituais. Porque se nós não pedimos ajuda, como é que os benfeitores espirituais vão precisar saber que nós estamos precisando de ajuda? Então nós podemos bater em qualquer lugar, pedir um socorro, mas precisamos também saber recolher aquilo ali, aproveitar o máximo disso, aproveitar o máximo das lições do Evangelho, aproveitar aquele momento de refazimento junto com os companheiros da família. A vida é muito corrida, nós estamos sempre sendo atropelados por uma coisa ou outra, porque temos que trabalhar para sobreviver, é uma coisa que acontece aqui, uma coisa que acontece lá, então nós estamos sempre correndo. Se faz necessário essa iluminação espiritual, pelo menos uma vez por semana cada um, se reunir em casa com a família, que é muito importante, com aqueles companheiros do lar. Quando não dá, fazer sozinho o Evangelho. Nós nunca estamos sozinhos,
Porque nós estamos em primeiro lugar com Deus. Se nós estamos com Deus, nunca estamos sozinhos. Então, onde estiver um ou mais, Jesus falava, eu ali estarei. Porque ele sabia que nós nunca estamos sozinhos. Se nós estivermos sozinhos, pelo menos com Deus. Mas não é só isso. Quando nós se juntamos para fazer o Evangelho, juntam-se a nós familiares desencarnados também que vêm nos visitar. Espíritos afins que gostam de nós, que se afeiçoam conosco, com o nosso meio de ser, com o nosso comportamento, também estão ali presentes. E todos eles ali nos apoiando, jogando energias para nós, para a nossa família. E tudo nos fortalece, não só nós, mas o nosso vizinho da frente, o nosso vizinho do fundo, o nosso quarteirão. E como é importante o Evangelho. Ele continua aqui dizendo, é indispensável organizar o santuário interior, iluminá-lo, a fim de que as trevas não dominem. Por que acontece? Na pergunta 459 dos Livros Espíritos, há aquela pergunta que Kardec faz aos Espíritos, os Espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. E a resposta do Espírito da Verdade é muito clara. Eles têm influência muito grande, mais do que supomos. Muitas vezes, e muito frequentemente, são eles que vos dirigem. Então, se são esses espíritos que nos dirigem, veja bem a importância de nós estarmos ligados ao campo espiritual, de nós sabermos que existe esse mundo espiritual, que existe esse mundo acima de nós, que existe essa organização toda de espíritos para o bem, mas também que existem espíritos não esclarecidos que podem nos atingir, por quê? Pela nossa sintonia, pela nossa afinidade. E onde vem isso? Isso vem canalizado muito pelo nosso pensamento. O nosso pensamento é que transmite a ação de reagir, de fazer as coisas. Nós não fazemos nada sem que primeiro pensamos. Por isso que o esclarecimento, essa luz em que a lição de hoje, façamos a nossa luz, depende única e exclusivamente de nós. Porque não dá para nós caminharmos com as pernas dos outros. Nós temos as nossas pernas que é para caminharmos nós mesmos. Então isso é importante que nós tenhamos sempre na mente que tudo que for que depender de nós, é bom fazer o melhor. É bom estarmos sempre predispostos ao melhor. Porque quando nós estamos predispostos a fazer o melhor, a doar o melhor de nós, a vida nos responde. Nós estamos mandando essa mensagem para o universo. E o universo, ele vai nos devolver isso da melhor forma que nós enviamos. Isso funciona como um bumerangue. Aquele que remessou, recebe de volta. Se nós estivermos fazendo o bem ao que qualquer que seja, nós também receberemos o bem. Não é por causa disso que nós vamos fazer o bem só porque eu vou merecer, vou só andar direitinho, porque assim eu só vou receber coisas. Não. Nós temos que fazer o bem com o coração, com a boa vontade. Ele continua aqui. É possível marchar valentes das luzes alheias, todavia, sem claridade, nos seja próprio. Pedeceremos constante ameaça de queda, que nós estamos falando agora. Os proprietários das lâmpadas acesas podem se afastar de nós, convocadas pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Os espíritos não podem estar a todo o tempo à disposição nossa por problemas corriqueiros. Eles têm outras coisas também a cuidar. Então não adianta, se a gente não tomar uma iniciativa própria, de a gente tentar resolver o melhor para nós mesmos, com a consciência, com sensatez, o que acontece? Nós vamos ficar sempre batendo na mesma tecla, não sairemos disso. Então sempre que nós pediremos socorro, nós seremos atendidos. Mas na melhor forma, nós temos que produzir isso, jogar isso em favor, senão nada adianta. Se nós não soubermos aproveitar tudo isso. Ele continua. Vale depois dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humanidade e acende o teu archote para a jornada. Agradece o que te ilumina por uma hora, por alguns dias, por alguns anos, mas não ouvides a candeia se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Emmanuel, no livrinho de Fonte Viva,
na lição 81, ele fala até uma coisa interessante, que a candeia, ela representa a nossa vida. Candeia, aquele negócio de barro que antigamente eles colocavam um pavio e enchia de óleo para acender, que não tinha essa iluminação que nós temos. E o que acontece? A claridade da lâmpada, ela consome força e energia. Então significa o nosso sacrifício. O óleo que está queimando significa o nosso sacrifício em vencer as coisas. Sem isso, não há luz. A candeia, por ela em si, ela depende do pavio que a segura, mas depende mais da energia que vem do óleo, da força. Então a nossa força, a nossa vida, sem esse esforço nosso comum, sem essa nossa boa vontade, não adianta a gente ficar pedindo ajuda, se nós mesmos não fizermos esforço, não queimamos a nossa energia para conseguirmos o melhor. Ele termina aqui, quase no final, dizendo: o problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume às palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos, prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira dos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria. O esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial ao eu, ao reino de Deus. Ter conhecimento, falar, saber demais, que ele está falando aqui, ter um diploma, ter um curso universitário, ter uma pós-graduação, ter tudo, isso é tudo muito importante na nossa vida intelectual. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós fazemos com isso, da forma que nós empregamos. Que aquela pessoa que tem a iniciativa de estar passando uma informação ou de ensinando, ela tem muita responsabilidade. Ela pode ser culpada muitas vezes por alguma coisa lá na frente que aconteceu, porque ela às vezes passou uma informação errada, não soube passar. E até para dar uma esfriadinha aqui no ambiente, uma alegria um pouquinho, né? Eu vou contar uma historinha que faz tempo. Isso aqui não tem autor, o autor é desconhecido, mas fala um pouco disso que nós estamos falando aqui. Eu titulado O Professor Ateu. Olha que interessante. Um dia na sala de aula, o professor estava explicando a teoria da evolução aos alunos. Ele perguntou a um dos estudantes: Tomás, vês a árvore lá fora? Sim, respondeu o menino. O professor voltou a perguntar: vês a grama? E o menino respondeu prontamente: sim, professor. Então o professor mandou Tomás sair da sala e lhe disse, para olhar para cima e ver se enxergava o céu. Tomás entrou e disse: Vi, sim, professor, eu vi o céu. Viste Deus? Pergunta o professor. O menino respondeu que não. O professor, olhando os demais alunos, disse: vê, é disso que eu estou falando. Tomás não pode ver a Deus. Porque Tomás não pode ver a Deus. Porque Deus não está ali. Podemos concluir então que Deus não existe. Neste momento, Pedrinho se levantou e pediu permissão ao professor para fazer também algumas perguntas ao coleguinha Tomás. E começou: Tomás, vês a grama lá fora? Sim. Vês as árvores? Sim. Vês o céu? Sim. Vês o professor? Sim. Vês o cérebro do professor? Não, disse Tomás. Pedrinho, então, dirigindo aos seus companheiros, disse: colegas, de acordo com o que aprendemos, hoje concluímos que o professor não tem cérebro. Vejamos bem a responsabilidade daquele que ensina, daquele que tem esses conhecimentos, todo o ensinamento. Não basta ter só a parte intelectual, precisamos ter uma fé, mas uma fé raciocinada. Precisamos acreditar nesse mundo espiritual, acreditar nesse mundo que nós não estamos vendo, acreditar nos espíritos. Nós falamos em Jesus, lemos o Evangelho, mas Jesus esteve conosco, mas ele já nos mostrou que existem vários mundos,
Ele mesmo falava, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então nós precisamos compreender que essas moradas, elas existem, que existem esses espíritos que povoam todo esse universo, que nós somos influenciados por todos esses espíritos. Hoje estamos na condição encarnada, mas amanhã estaremos na outra condição. Lá nós conseguiremos enxergar isso. Mas hoje é importante que nós tenhamos essa fé, para que nós matemos aquela sensação da morte, aquela sensação de que com a morte isso acaba. A morte simplesmente é o final de uma existência e começo de outro. Então nós precisamos ter essa amplitude desse mundo espiritual, que nada termina aqui, nada é eterno, que nada, essa situação que nós vivemos hoje de conflitos, todo esse problema é transitório. Isso serve para aprendizado nosso. Nós vamos superar tudo. Todos nós temos um dia e seremos espíritos puros. Esse é o nosso caminho. Essa é a jornada de cada um. Demora o tempo que for, isso não importa. Para Deus o tempo não existe esse tempo. Esse tempo é limitado para nós. Todos nós chegaremos a um dia a essa condição. Só que isso dependerá de nós, o tempo que nós vamos fazer de acordo com o nosso aprimoramento, de acordo com o nosso esforço. E essa luz, essa luminosidade de espíritos puros que cada um vai ter, depende mais de nós. Acendemos logo essa chama. E ele termina então aqui. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exortem a personalidade em trânsito pelos valores do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demore indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, termina Emmanuel, avançar sem luz é impossível. Terminamos aqui então a reunião de hoje. Nós não terminamos sem que alguém faça alguma pergunta, com certeza. Aqueles que quiserem fazer uma pergunta, por favor, sintam-se à vontade. Vou levantar uma questão. Você não distribuiu senha para ninguém? Por isso não, mas eu tenho uma pergunta assim para você, Roberto. Quando você fala em conhecimento, então devemos entender que o conhecimento por si só não basta, é necessária a sabedoria. Seria isso? Que seria um passo além do conhecimento? Veja bem, que você pode entender. Você tem o conhecimento, mas se você não saber aplicar o conhecimento, então é que entra a sabedoria. A sabedoria é você saber aplicar o conhecimento daquilo que você aprendeu. Porque senão, você não sabe nada, não aprendeu nada. Porque se eu continuo aprendendo sempre, a evolução, o espírito não retrograda, né? A evolução é contínua. Então significa que nós estamos sempre aprendendo. Então eu estou sempre exercitando o aprendizado. Mas se eu não coloco o aprendizado em prática, o que acontece? Eu fico estacionado. Sabedoria e moral. Exatamente. As duas asas do equilíbrio. Exatamente. Não sei se respondi. Não, respondeu perfeitamente, né? Respondeu. Por isso que, então, devo concluir que por essa razão que as pessoas conhecem, mas não aplicam o seu conhecimento, agem contra o seu conhecimento. Exatamente. E por isso que aí é o erro, né? É onde nós patinamos, né? Ou porque ela age sempre em benefício próprio, né? Não pensa numa coletividade, não pensa no próximo como uma fraternidade, né? Nós somos espíritos, né? Nós temos a consanguinidade de família, né? Mas nós temos que estar sempre cientes que nós somos uma família universal, né? E que esses papéis hoje, todos eles invertem essas posições todas, né? Então hoje nós temos que ter uma visão mais aberta de saber que nós não estamos limitados àquele ciclo que nós vivemos, né?
Então é importante termos essa visão, e aí que é importante, que Jesus sempre nos falava, o amor ao próximo, o cuidado, sabemos entendermos tudo isso, né? Porque amanhã nós não sabemos a condição que nós poderemos estar, né? Isso mesmo. Evangelho... E as reencarnações, né? Sim. É para a gente aprender alguma coisa. Então, muitas vezes nós refazemos várias existências no mesmo sentido, porque não aprendemos. Até que isso cale fundo dentro de nós, aí passamos para outro, damos um passo à frente. Isso. A próxima reencarnação será diferente daquela onde aprendemos alguma lição, né? Emmanuel mesmo fala no livro Consolador que uma existência terrena nossa é como se fosse um dia de trabalho na nossa existência por completo. Quer dizer, nossa, esses 70, 80, 90 anos que a gente vive, é como se fosse um dia de trabalho. Então, esse dia de trabalho que a gente tem, nós temos que estar nessa busca incessante da nossa perfeição para que nós atingimos a nossa luz. É sempre na melhoria, né, de fazer sempre o melhor. Melhor para nós e melhor principalmente para o semelhante. Que se o semelhante estiver bem, nós também estaremos bem, né? Se a gente fizer o bem só para nós, pensarmos só no egoísmo, no materialismo, o que acontece? Não adianta você ter um carrão bonito, custa uma nota, uma fortuna, um carro importado e ser assaltado na saída de casa. Porque ali tem um passa fome, um necessitado. Todos nós estamos sujeitos a Exatamente. isso, né? Exatamente. Muito bem. Alguém mais? Alguma pergunta a mais? Nenhuma mais? De Candeia, Charlotte, esqueci a palavra. A candeia. Como? Archote, esqueci. O que quer dizer? Não sei. A candeia, você sabe o que é a candeia, né? A candeia no passado era aquele instrumento de barro que tinha um pavio seguro por um anelzinho qualquer lá que eles montavam e colocavam óleo ou parafina para queimar, né? O archote é o que pendura, que segura, né? Como se fosse um suporte, né? Isso, encaixa, né? A candeia é a avó do lampião, né? É, a candeia é antecessora ao lampião. Antecessora ao lampião. É como a novela, né, da Índia. Fala assim, as suas lanternas do cérebro estão apagadas. Muito bem. As Muito lanternas. bom. Excelente, tá bom, Roberto. Ótimo, obrigado. Foi excelente, muito bom. É sempre bom falar do Evangelho, falar de Jesus. É ótimo quando nós temos essas lições de Emmanuel, de André Luiz. Absolutamente, né? É sempre recomendável a todos, né, que sempre se atenham à leitura, né? Mas uma leitura saudável, para que possamos não só aprender, mas tocar o nosso coração, vivenciar aquilo que nós aprendemos, né? Sentir, o sentimento. Isso, as obras de André Luiz, né? Começa com o Nosso Lar e são 16 obras, né? Nos traz assim um repositório de conhecimento, não só o conhecimento, mas mexe com as fibras mais íntimas do nosso espírito, nos leva a raciocinar, nos exorta ao amor e à fraternidade, né? Então, nesse momento, nós vamos agradecendo imensamente pelos ensinamentos, por aquilo que nós tivemos a oportunidade de conhecer, ou que se nós já conhecíamos, tivemos a oportunidade de reciclar, porque nós sempre temos que reviver os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos do Mestre, eles são atuais, de cerca de 2000 anos atrás que nós estamos falando. E eles são sempre atuais. Por isso nós temos que, sistematicamente, nós temos que estudar o Evangelho, ler o Evangelho, para que aquele amor de Jesus possa residir sempre em nossos corações. E justamente por isso que nós vamos agora, com esse amor que Jesus nos proporciona, nós vamos retribuir um pouco aquelas pessoas, aqueles lugares que necessitam da nossa vibração de amor. Vibrar quer dizer desprender o amor do nosso coração em benefício dos que necessitam.
Então vamos exercitar esse amor. Em primeiro lugar, nós vamos vibrando por aqueles nossos irmãos em Jesus que se acham isolados da sociedade, se acham nas prisões, nas penitenciárias, nas cadeias públicas, cumprindo ali a dívida com a sociedade. Mas que isso só não basta. Eles precisam ter os seus corações tocados pelo nosso amor, aquele amor de Jesus, para que reencontre o caminho da verdade, o caminho da paz e da fraternidade. Vamos vibrar por eles, queridos companheiros. Vamos vibrar também por aqueles enfermos do corpo, aqueles nossos irmãos que se acham nos hospitais, nas casas de saúde, espiando as suas necessidades espirituais ali através das enfermidades. Vamos abraçá-los com muito amor, vibrando carinho e fraternidade por eles. Vamos vibrar também por aquelas nossas pessoas queridas que nós não conhecemos. São os idosos, aqueles que contribuíram muito para essa nossa sociedade, esse nosso mundo, que se acham nos asilos, alguns desamparados pela própria família, mas que encontram em nós a verdadeira família, que é a família espiritual. Vamos abraçá-los com amor, com carinho, com fraternidade, como se estivéssemos abraçando nossos pais, nossos avós. Vibremos, meus irmãos. Vamos vibrar também, agora pela infância, por aquelas crianças que se acham desamparadas, à mercê da sua própria sorte nas ruas, nos faróis, sem orientação, sem aquela orientação necessária que todos nós tivemos, mas que são criaturas, filhos do mesmo Pai, que nós também somos. São nossos irmãos. Vamos vibrar por eles também. E finalmente vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares, nossos filhos, nossos pais, nossos vizinhos, aqueles que se encontram próximos a nós, nossos amigos, para que no nosso lar possa residir a luz do amor, da paz, da caridade e da fraternidade, e que Jesus esteja ali sempre presente. Graças a Deus. E assim, queridos companheiros, já cumprindo uma parte do nosso dever fraterno, irmãos em Jesus, nós vamos agradecendo a Deus nosso Pai mais uma vez. Não cansamos de nos agradecer a Deus, porque Ele é nosso Pai amoroso, justo e perfeito. Vamos agradecer a Jesus, nosso irmão maior, que nos acolhe com tanto carinho. Vamos agradecer aos espíritos amigos que aqui estão presentes, aos mentores da casa, à corrente médica que se faz presente desde o início dos nossos trabalhos. E assim, nós vamos encerrando essa parte do nosso trabalho, aguardando os passes. Vamos abrindo vagarosamente nossos olhos e vocês vão ficar em companhia da nossa querida Cidinha, que vai continuar com vocês, né? Nossa tia vai continuar com vocês nos trabalhos de hoje.